Vamos conversando aqui com a nossa colunista Samantha Pineda sobre plástico depositado no oceano. 325 mil toneladas jogadas aí no mar todos os anos. Dá para mudar esse quadro, doutora Samantha? Bom dia. Bom dia, Pedro. A gente espera que dê, né? Bom dia a todos, Jornal Gente, Bom dia. pessoal que nos acompanha pela Rádio Bandeirantes e pelo Band News. A gente ouve muito falar da questão de poluição, Pedro. Fala em desmatamento, fala em queimada, fala no agro. E aí, o que está de fato afetando a saúde dos brasileiros fortemente, e não só dos brasileiros, do planeta, a gente ouve falar pouco. Essa questão dos plásticos nos oceanos, esse número estrondoso que você falou. E mais, Pedro, nós já conseguimos encontrar, as pesquisas já encontraram microplástico no fundo do mar, na fauna marinha, dentro dos peixes e dentro das aves marinhas, no Monte Everest, nas geleiras, na água potável, na placenta de uma mulher grávida e no leite materno. A situação é muito mais grave do que a gente imagina. E o pior, Pedro, é que a gente tem aí uma esperança do setor do petróleo, quando a gente está falando em mudar a matriz energética, ter uma matriz energética mais limpa, o setor do petróleo diz assim, não tem problema, a gente aumenta a produção de plástico. Então, ou o mundo faz alguma coisa e o Brasil também olha para isso, porque o Brasil só o Brasil joga 500 bilhões de itens descartáveis na natureza por ano. Nós temos 325 mil toneladas, como você mesmo disse, de plástico nos oceanos e não tem uma política eficiente. Pelo contrário, a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que iria fazer com que os municípios fizessem os seus planos de gerenciamento de resíduos, não entrou em vigor, era para punir município que não fizesse esse plano, mas existe muita coisa debaixo dos contratos dos municípios com a coleta e a destinação dos resíduos. Enquanto isso, a gente vê esse caos acontecendo. E os endocrinologistas, vou citar aqui uma grande endocrinologista aqui de Brasília, Valéria Guimarães, esteve nos Estados Unidos recentemente, onde o tema do encontro desses endocrinologistas foi o efeito do plástico e do microplástico na saúde humana. E, em princípio, existe muita incerteza, mas uma certeza eles já têm, Pedro. Tem capacidade de transformar células saudáveis em cancerígenas e diminui significativamente a potência, a capacidade dessas células de transportar oxigênio. Então, a gente está falando de um problema gravíssimo e que pouco se olha, a gente precisa atentar para isso por aqui. Samantha, muito bom dia, parabéns mais uma vez, por você sempre traz temas aqui que são apaixonantes mesmo, e eu queria saber, eu fico muito curioso com relação a isso. A ciência já aponta, né? Já aponta os malefícios desse lixo que é um lixo difícil, é um lixo não degradável, né? Então isso acaba se acumulando cada vez mais. Há alguma iniciativa brasileira no sentido de enfrentar esse problema, pelo menos do ponto de vista do nosso litoral? Muito fraca. Bom dia, Cláudio. Eu sempre trago temas aqui que não são muito digeríveis. Vamos usar aí um tema, uma palavra mais adequada que o nosso tema de hoje, mas é preciso se falar nisso, né? O Brasil está muito fraco nas iniciativas contra a produção, o consumo e a destinação inadequada do plástico. Vamos colocar o seguinte, não dá para a gente demonizar o plástico em si. Porque, de fato, se nós tivermos aí algum reuso, alguma utilização mais consciente, orientada desse plástico, claro que o plástico barateou muito embalagens e facilitou muito a vida das pessoas. Mas o Brasil esteve presente, a ONU tomou uma iniciativa este ano, acabou agora em junho, para construir um grande acordo mundial, assim como da mudança climática, do Tratado Global contra a Poluição Plástica. Esse encontro acabou agora em junho com um rascunho de um tratado e eles pretendem, na segunda etapa do encontro, que vai ser em Nairobi 2024, fechar o acordo. Mas o Brasil ficou ali mais de espectador, viu, Cláudio? Não tomou iniciativas, não teve protagonismo, nem em colocar a sua Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já existe, em prática. Explicando melhor aqui para o nosso ouvinte, o que é essa Política Nacional de Resíduos Sólidos? Precisa haver um plano de destinar para reciclagem, para reuso, aquilo que é possível reciclar ou reutilizar.
Então, cada município deveria fazer o seu plano de gerenciamento de resíduos para aumentar o índice de reciclagem e reutilização desses materiais, sob pena daquele município que não fizesse não acessar recurso federal. Essa lei, Cláudia, é de 2010. Os municípios teriam 4 anos para colocar isso em prática, ou seja, seria em 2014. Isso foi adiado até 2018 e depois não se falou mais nesse prazo. Então, a gente não tem uma política séria e nem iniciativas assim, voltadas fortemente para favorecer os catadores, que são grandes agências de reciclagem aqui no Brasil, e a gente faria uma transformação social junto. A gente não tem iniciativa de educação das pessoas, as pessoas não separam lixo e ponto. Não separam. Eu estou em Brasília, onde a gente fala de política o tempo todo e as pessoas não separam lixo, nem nas repartições públicas. Então tá difícil enfrentar esse problema seriamente, viu? E Samantha, um ótimo dia para você, minha amiga. É um assunto muito importante pelo seguinte, a França, você sabe, a Paris, capital francesa, é uma cidade suja, mas eles notaram que essa sujeira maior, ela vem exatamente dessas coisas que elas não se degradam com o tempo. O plástico, por exemplo. Eles estão agora limpando a cidade por conta dos Jogos Olímpicos do ano que vem. Você não tem noção do que saiu de dentro do Rio Sena. E a maior parte das coisas, plásticos, coisas antiquíssimas, né? E que aí, desde janeiro, o governo tomou aí uma decisão de inibir o uso do plástico, inclusive com indústrias, comércio, e a gente sabe que isso é um pouco a longo prazo. Aqui, ao contrário do Brasil, existe a cultura da reciclagem. Como é que se dividiria no que é curto, médio e longo prazo para essa eliminação do plástico que faz mal à natureza? Não que, como disse você, a gente demonizar o plástico, que ele é necessário em várias coisas, mas fazer um uso controlado, enfim, para que haja consciência do que o plástico pode fazer daqui a milhares de anos, por exemplo. Excelente questão. Bom dia, minha amiga querida Sônia Blota. Veja só, nós estamos falando do Rio Sena, nós estamos falando de Paris, de primeiro mundo, de velho continente, e nós temos essa quantidade estrondosa de plástico dentro do Rio Sena. Eu acompanhei a limpeza também dos canais de Amsterdã, na Holanda. O que tiraram de lá, de bicicleta, de embalagens, milhares e de todos os tipos, e assim, com idades que assustam. Né? A gente vê embalagens aí de desodorante, embalagens de creme dental, que são antiquíssimas e que ficam ali como se tivessem sido jogadas ontem. Eu entendo que tem que haver um esforço conjunto, Sônia. É preciso que comece o processo, e aí o de curto prazo eu acho que ele funciona da seguinte forma. Lembra? Sempre trago aqui o cinto de segurança. Todo mundo falando, é bom para a sua saúde, evita mortes no trânsito, mas a galera só começou a usar mesmo quando passou a se multar a falta de uso. Eu acho que a gente precisa ter um controle, uma forma, hoje a tecnologia nos dá essa possibilidade de multar aquele que não separa o seu lixo. Porque não faz sentido que no século XXI, em escassez de recurso natural, falando de catástrofes ambientais, a gente admita que as pessoas não separem o seu lixo. Então, o primeiro ponto esse de curto prazo seria multar quem não separa. Agora, de longo prazo, nós temos aí, desenvolvidos inclusive pela indústria brasileira, plásticos feitos a partir de resíduo de cana, de mandioca, olha que bacana, que são biodegradáveis. A gente precisa começar a pessoa pode fazer um desmame aí com o plástico, né? Porque o plástico ainda ajuda muito a dona de casa. Às vezes tem gente que prefere pagar aquela sacolinha no supermercado, porque o plástico, assim, ela ajuda aí a juntar as coisas, os resíduos, organiza a casa. Mas, olha, esse de cana é uma boa ideia. Samantha, né? Só um minutinho aí, deixa eu te pedir um minutinho, que tem gol do Jogo do Brasil que tá acontecendo agora na Copa do Mundo Feminina. O Guilherme Cimatti vai trazer pra gente. É gol do Brasil, Cimatti? Exatamente, Pedro. Temos 40 minutos de jogo, 2-0 Brasil, mais um gol da Ari Borges, que é volante, mas tem um dia ali de artilheira na Austrália. 2-0 Brasil contra o Panamá, estreia da seleção brasileira, que com essa vitória parcial vai chegando à liderança nesta primeira rodada da Copa do Mundo no Grupo F, já que França e Jamaica empataram por 0-0 ontem pela competição. Então 2-0, gol da Ari Borges, volante artilheira da seleção brasileira. Tá aí, as meninas estão brilhando lá. Tá melhor que o seu São Paulo, hein, Sabino? Que o nosso São Paulo. Não, mas foi um descanso esse fim de semana. Vamos ver terça-feira.
Eu só queria dizer que a gente não subestima um volante, porque o César Sampaio fez os 2 primeiros gols da Copa de 1990. Mas, Sabino, volta pro assunto ambiental aqui, porque senão o Cláudio Humberto vai tripudiar em cima de nós aqui com o Botafogo dele, que empatou com o Santos, mas ainda é o líder do campeonato. Samanta, deixa eu te perguntar de uma coisa. Você falava de punição, de multa, né, para aqueles que não fazem a reciclagem do lixo. E o governo, qual o papel do governo, especialmente das prefeituras, né, no Brasil, responsáveis pela coleta de lixo? Até em São Paulo está numa boa hora para a gente discutir isso, porque nós estamos exatamente no momento de revisão e renovação ou não do atual contrato de coleta de lixo em São Paulo. Que papel hoje tem os governos? Por exemplo, São Paulo recicla efetivamente aquele lixo que é coletado já separado por muitos condomínios ou não? Ou vai tudo junto e isso não é valorizado? Excelente pergunta, Sabino, porque São Paulo é o mix de tudo que a gente conhece, né? De uma grande cidade, de grandes estratos da sociedade, desde os menos favorecidos, com menos educação, aos mais. Como é isso? A reciclagem de São Paulo não chega a 30% da cidade, não chega a 30%. O índice é baixo, tido como um índice até bom para o Brasil, mas é um índice baixo. Como que a gente muda essa realidade? A nível de governo federal, nós precisamos, e aí sim quero aqui dirigir, né, a nossa ministra Marina Silva, que tem falado tanto em um plano de transição ecológica que vai vir aí no segundo semestre, coloca essa política, esse plano de transição ecológica para cobrar a lei que a gente já tem, o plano, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para obrigar os municípios a fazerem os seus planos de gerenciamento de resíduo. Essa lei é tão boa, Sabino, foi aprovada em 2010, a gente estava no começo da discussão do Código Florestal, também participei ali, o deputado Arnaldo Jardim, de São Paulo, conhecendo o problema da cidade de São Paulo, trouxe várias soluções para esse projeto, e esse projeto foi aprovado como um projeto inovador para o mundo. Só que de 2010 a 2023, 13 anos depois, o mundo já passou a gente não implementou ainda a política nacional. Então, o governo federal precisa obrigar os municípios a fazerem seus planos. Os municípios que não tiverem capacidade, muito pequenos, não têm estrutura, não têm capacidade técnica, podem fazer consórcios de municípios. É assim que é destinado o lixo, por exemplo. O lixo que é coletado na coleta seletiva, muitas cooperativas de catadores aproveitam desse resíduo, e a gente precisa também parar de chamar de lixo, porque é um resíduo que tem valor, é um recurso natural que pode ser reutilizado e ele acaba sendo vendido. As latinhas de alumínio, por terem mais valor, são mais recicladas. Mas o plástico, que tem um valor mais baixo, ele é pouco reciclado. A hora que a gente subiu o valor, e aqui outra sugestão de política de governo, subiu o valor do plástico que sai da indústria e que não é aquele plástico biodegradável, que já tem alternativas tecnológicas, bota a taxa aí. A gente não está discutindo reforma tributária, inclusive com imposto seletivo para aquilo que faz mal à saúde. Por que não taxar o plástico que não é reciclável, porque alguns deles são de difícil processo de reciclagem, os mais fininhos, e o plástico que não é biodegradável? Porque aí ele vai ficar caro, a gente vai poder ter uma concorrência diferente com aquele plástico que é reciclável e aumentar os índices de reciclagem. E educação básica. Tem que ter um programa de educação. Dentro dessa política federal e municipal, os estados participam um pouco nessa questão, nós poderíamos ter também o outro lado, não só a multa, mas a premiação dos municípios que mais reciclam. São Paulo, o estado de São Paulo, tem o município Verde Azul, que é um ranking entre os municípios que atendem critérios ambientais. Isso podia ser nacional, os estados também podiam participar premiando as suas iniciativas, e a gente podia diminuir. Imagina, nós temos 10.900 quilômetros de costa aqui no Brasil. E os rios levam o lixo para o mar, né? O plástico, consequentemente, para o mar. Então, são 10.900 quilômetros que poderiam ser monitorados e a gente podia ter premiação para quem tivesse políticas eficientes de diminuição de uso e de maior reciclagem desse material, viu, Sabino? Só corroborando aí as informações que a Samanta traz, eu conversava outro dia com um empresário que trabalha exatamente nessa área de reaproveitamento do plástico reciclado. Só essa empresa, é a maior, mas só essa empresa tem um movimento nesse setor e com essa atividade de 300 milhões de reais mês. Olha só, a gente está falando de recurso financeiro, além de recurso natural.
Economia, e que a gente né? está deixando ir literalmente para o lixo, né? Economia na veia também, esse assunto. Assim, eu não gosto de nada que represente aumento de impostos, porque isso vai acabar no bolso, vai ser retirado do bolso do cidadão, né? Se você taxa o plástico, quem vai pagar não é a indústria, quem vai pagar somos nós. Eu acho que talvez o melhor é o caminho da educação mesmo e uma política pública que, por exemplo, para a destruição, né, desse lixo antes que ele seja jogado ao mar, etc. e tal. Acho que o governo brasileiro precisa parar com essa atitude hipócrita, né, de ficar somente chamando a atenção do mundo para algo que é uma mentira em si, que é a destruição da Amazônia, etc. É só ir lá para ver que é tudo mentira. E tratar de assuntos ambientais que de fato estão ali clamando por providências. A questão do saneamento básico e também, por exemplo, essa questão tão importante que a Samanta nos traz hoje. Do plástico, Cláudio, a questão, eu entendo perfeitamente quando você fala aí da taxação e, de fato, quando a gente mexe em imposto, mexe no bolso do brasileiro. Eu vou trazer um exemplo internacional. Se falou aí, foi notícia última nesse verão, acho que o Edu trouxe lá, o nosso correspondente internacional da Band, trouxe a questão das praias poluídas dos Estados Unidos nessa onda de calor que o hemisfério norte está enfrentando. Quando nós falamos de lixo e de saneamento básico, o mundo é hipócrita. Porque virou moda falar de mudança climática, mas ninguém está olhando para o básico, para o simples, que é tratar esgoto e destinar lixo, educar a população a separar aquilo que consome para que possa ser usado, inclusive, por outros, né? A gente pega aí essa política das cooperativas de reciclagem, vivem disso, como o Sabino falou, economia na veia. Então, essa hipocrisia, a gente precisa começar a olhar um pouco para isso e dizer, peraí, Estados Unidos, Biden aí, né, o paladino da questão de mudança climática, todas as praias, 90% das praias do Texas estavam impróprias para banho, por falta de saneamento. E aí o lixo, da mesma forma, a gente vê o primeiro mundo aí, a Europa, que está taxando os nossos produtos e que vai dizer que não entra mais produto provindo de desmatamento a partir de 2020 lá na União Europeia. Aí quando você vai fazer a limpeza do Rio Sena, sai de lá toda sorte de lixo que poderia ser um recurso econômico e ambiental. Doutora Samanta Pineda conosco aqui, falando sobre direito ambiental, falando sobre meio ambiente, toda semana no Jornal Gente. Muito obrigado aí, parabéns pela escolha do assunto, né? Os ouvintes gostaram bastante aí desse tema. Semana que vem tem mais. Verdade, Pedro. Semana que vem tem mais, estarei aqui. Um beijo para vocês, bom dia. Um beijo, Samanta. 8h50 da manhã, Guilherme Cimatti, como é que tá o jogo do Brasil do outro lado do mundo? Estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina, Cimatti. Na Austrália, e muito bem, viu, Pedro? Acabou o primeiro tempo, 2-0 Brasil, 2 gols da Ari Borges. Brasil que vai liderando o grupo F da Copa do Mundo, já que por enquanto é a única seleção que venceu nessa chave. Ontem empataram França e Jamaica por 0-0. Brasil que participou de todas as edições da Copa do Mundo de futebol feminino. Então, começando com o pé direito a seleção brasileira. E o curioso, Pedro e amigos do Jornal Gente, é que a Ari Borges, a artilheira, por enquanto, do dia da seleção brasileira na Copa, ela é volante. Joga demais a Ari, é um dos pulmões da equipe da seleção brasileira, da técnica Pia Sanraj, e por enquanto vai fazendo a diferença. Em 2 cruzamentos da esquerda, ela marcou um gol de cabeça e o outro depois de cabecear a goleira rebater, fazendo gol no rebote, 2-0 Brasil, com a Ari Borges brilhando demais. É isso aí, vamos para cima no segundo tempo. O Guilherme Cimatti está acompanhando e informa aqui o placar em tempo real ao longo do Jornal Gente, que volta depois do intervalo na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV.